Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o prometido, estou enviando agora uma aula sobre o Concílio de Calcedônia. E eu gostaria de chamar logo no início a atenção de todos vocês, do segundo ano de Teologia, para a importância dessa aula. Porque, no fundo, nós podemos dizer que toda a cristologia contemporânea, toda a cristologia, vamos dizer, medieval, moderna, contemporânea, se baseia, a boa cristologia católica se baseia sobre o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia é um monumento que, por um lado, resolve uma série de questões que até então tinham animado, para dizer com uma palavra eufêmica, um eufemismo, o cenário da cristologia. Resolve o problema de um modo definitivo, o problema da divindade, da humanidade, da relação entre a divindade e a humanidade de Jesus. Mas também coloca as bases sobre as quais a gente pode construir uma teologia verdadeiramente católica. Então, diante de uma teologia que a gente encontre, uma cristologia que a gente encontre hoje, ou ao longo da história, a gente sempre tem que se perguntar: essa cristologia que eu tenho diante de mim, ela realmente está em harmonia com Calcedônia ou não? E essa pergunta vai me ajudar justamente a entender se se trata de uma cristologia correta, ortodoxa, católica ou não. Tá bom? Então, Calcedônia é como se fosse a medida, é a regra, é o caminho, é a base, o pilar, é uma orientação fundamental para toda a cristologia, tá bem? Ok, então, quando a gente pega não só o Denzinger, mas quando a gente pega realmente a inteireza do documento de Calcedônia, não só como a gente encontra no Denzinger, a gente vê que o Concílio de Calcedônia, em 451, ele faz clara referência ao passado conciliar e ao passado da cristologia. Ele parte, vamos dizer, como base dos concílios de Nicéia e Constantinopla, da fé como ela foi expressa por Nicéia e Constantinopla. E vai reconhecer também a história mais recente, ou seja, vai reconhecer o concílio de Éfeso, evidentemente, a segunda carta de Cirilo, escrita a Nestório, que tem inclusive os 12 anatematismos, que são incorporados não como, vamos dizer, como matéria própria do concílio, mas são incorporados nos atos do concílio de Éfeso. Recorda a fórmula da união feita por Teodoreto de Ciro, que une alexandrinos e antioquenos. Recorda o Sínodo de Flaviano, que foi celebrado em 448. E recorda também, infelizmente, a aberração que foi vamos dizer, o Sínodo dos Ladrões, latrocínio, se usa essa expressão, que foi aquele, mais uma vez em Éfeso, 449, presidido por Dióscoro, que faz o contrário do sínodo de um ano antes, aquele que foi presidido por Flaviano, patriarca de Constantinopla. E agora, aquele que tinha sido condenado num ano é reabilitado no outro, e são condenados aqueles que o haviam condenado. Tudo vamos dizer, se inverte. E se recorda, evidentemente, a carta de Leão Magno ao patriarca de Constantinopla, então Flaviano, que é o Tomus ad Flavianum, aonde o Papa ele explicava justamente como se deveria entender o mistério do Cristo, as suas duas naturezas unidas na pessoa do Verbo que se encarnou. Então, Tomus ad Flavianum, que não foi sequer lido
em 449, naquele sínodo em Éfeso, presidido por Dióscoro. Infelizmente. Mas bem, 2 anos depois, um grande concílio em Calcedônia. Calcedônia fica do lado asiático da atual cidade de Istambul, na Turquia. Não tem muitos restos arqueológicos de Calcedônia, mas eu tive a alegria de ter podido estar no local geográfico desses concílios. Bem. E o concílio tem pela frente a grande missão. Eles precisam enfrentar o problema do monofisismo que divide a igreja, que está dividindo a igreja, que está contrapondo constantinopolitanos a alexandrinos. O problema do monofisismo que parece ancorado numa certa visão tradicionalista de uma expressão de Cirilo, uma só natureza, mia physis, e que não aceita a formulação daquele acordo feito em 433, organizado por Teoderito de Ciro, onde se fala de 2 naturezas que estão, de certa forma, unidas no âmbito da pessoa de Cristo, do Verbo. Vamos ler então aqui o enunciado do concílio. Você pode encontrar isso em vários lugares, inclusive na sua apostila, no texto que eu te mandei em PDF, está na página 62. Seguindo, pois, os santos padres, se invoca a autoridade dos santos padres, com unanimidade, todos juntos, a uma só voz, ensinamos que se confesse que um só e o mesmo Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo, perfeito na sua divindade e perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante em tudo a nós, menos no pecado. Então vamos ficar com essa parte do ditado até agora. Então se invoca a autoridade dos padres e se diz que unanimamente os padres estão ensinando o que vem a seguir. E é interessante porque esse ensinamento ele se baseia naquela carta de Leão Magno, Papa, a Flaviano, patriarca de Constantinopla. E se conta, né, as crônicas do concílio, por assim dizer, contam que quando essa carta foi lida em Calcedônia, houve um verdadeiro júbilo, né? Os padres conciliares realmente reconheceram-lhe a autoridade de Pedro. Pedro falando com a força, a imagem de um leão, Leão Magno. Ou seja, Pedro urlando, gritando, dizendo a verdade para proteger a igreja da divisão. Então esse é um ponto, isso vai gerar uma unanimidade. E essa unanimidade dos padres defende, vejam bem, que só há um Filho, o Verbo eterno, que se tornou nosso Senhor Jesus Cristo pela encarnação. Ele é perfeito na sua divindade, perfeito na sua humanidade. É o que nós dizemos, 100% homem, 100% Deus. Essa ideia de percentual não existia na época, mas a gente diz dessa forma na nossa linguagem atual. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E se ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, quando a gente pensa do ponto de vista divino, ele é Deus como Pai. Ou seja, ele é consubstancial ao Pai. E se a gente pensa em que Jesus é 100% homem, ele é homem como nós. E por isso se usa a expressão consubstancial a nós, com a mesma substância nossa. Tá certo? E exceto, evidentemente, diferente de nós, ele não tem o pecado. Certo? E aí vejam que tem um detalhe. Se fala de um homem, perfeitamente homem, composto de alma e corpo, contra Apolinário. Então, contra Ário, perfeitamente Deus, e contra Apolinário, esse homem, ele é verdadeiramente, ele tem alma e tem corpo, uma alma racional e corpo.
e é consubstancial a todos nós. Vamos continuar a nossa leitura de onde paramos. No texto paramos ali onde tem em colchetes a citação de Hebreus 4,15. Se diz que esse filho, que é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, consubstancial ao Pai, consubstancial a nós, enquanto o homem tem alma e tem corpo, alma racional, ele foi gerado pelo Pai antes dos séculos, segundo a divindade. Então ele é gerado pelo Pai, ele é o Filho eterno do Pai, antes do tempo, antes da criação. E isso significa que ele é Deus. E nestes últimos dias, ou seja, na plenitude dos tempos, depois de tantos anos marcados, feridos pelo pecado, num novo tempo, numa nova etapa, a última porque é aquela que prepara justamente a parousia do Salvador, em prol de nós, em nosso favor, para a nossa salvação, ele foi gerado de Maria. E aqui se fala justamente, recordando Éfeso, esse Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, o Filho eterno do Pai, ele vai, ao assumir essa natureza humana, ele vai deixar com que essa natureza humana seja gerada no seio de Maria. E por isso Maria é realmente a Virgem. Ela não engravida naturalmente. José não é o seu pai natural, nem nenhum outro homem, como os ebionitas gostavam de dizer. Mas ela é virgem, e a virgindade dela defende o sobrenatural da concepção de Jesus. Ela é deipara. Eu acho que você lembra dessa expressão em algum lugar da nossa arquidiocese de Belém. Pensa um pouquinho, pode até parar o vídeo, pensa um pouquinho, mas com certeza você já viu essa frase em um monumento da nossa cidade. Pense Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Logo na frente existe a expressão que Maria é deipare, certo? Ou seja, ela é a mãe de Deus. Ela é aquela, literalmente, que pariu Deus. Pariu Deus na medida em que Deus assumiu a nossa natureza humana, se fazendo homem concretamente, no seio da Virgem Maria, ele nasceu. Então Nossa Senhora é a mãe, aquela que pare Deus enquanto homem. Deipara. Segundo a humanidade. Ele foi gerado eternamente pelo Pai segundo a divindade. Ele é, entre aspas, concebido ou gerado enquanto homem no seio da Virgem. Sempre o equilíbrio da divindade e a humanidade. O ditado do Concílio de Calcedônia é espetacular. Leia e releia, aprenda, descubra a beleza desse ditado. E o texto continua dizendo um só, como Cirilo recordava, contra a ideia de Nestório que via praticamente dois sujeitos. Um só. E o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito. Existe uma unidade concreta, só há um sujeito. Reconhecido em duas naturezas. Aqui se usa o ditado de Teodorito de Ciro do Acordo. Sem confusão. Ou seja, não há uma confusão. Onde é que a gente começa a ver esse tipo de pensamento? No pensamento de Eutiques. Quando Eutiques fala que a natureza divina absorve a humana, começa a ter uma certa confusão. Quando ele começa a dizer que a humana é diluída na divina, então não estão garantidas as duas. Entendam, o erro de Eutiques é duplo. Eutiques, no fundo, apegado de tal forma àquela expressão de Cirilo, uma natureza, ele acaba negando a perfeita divindade e a perfeita humanidade. Porque a divindade tem um quê de humano nela, misturado lá, e a humanidade se perde, se dilui na divindade. Então ele acaba negando as duas. É um erro grosseiro.
Pois bem, então aqui no ditado se fala de essa união acontece sem confusão, sem mudança. Então a natureza humana não vai mudar na hora de unir com a divina, nem a divina vai mudar o que seria a priori um erro ao unir-se à humana. Então seria atribuir à natureza divina a mutabilidade, o que contraria a nossa ideia de divino. Então não há nem confusão, nem mudança. A natureza humana continua humana, a natureza divina continua divina na união. Perfeitamente divino, perfeitamente humano. Sem divisão. Então não estão divididos, separados também, só pela vontade, como pensava na história. Sem separação, não estão separadas as duas realidades. Não sendo de modo algum anulada a diferença das naturezas. A diferença existe. Ela é concreta, uma é uma natureza incriada, divina, outra é uma natureza criada, humana, com todas as diferenças que existem entre as duas naturezas. Mas, pelo contrário, se salvaguarda a propriedade de cada uma. A natureza humana é perfeitamente humana, é mortal, nasce, cresce, envelhece, se cansa, tem sede, tem fome, tudo aquilo que é próprio da natureza humana. E a natureza divina é onipotente, onisciente, onipresente, e continua sendo assim. Salvaguarda a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa só pessoa e numa só hipóstase. Ou seja, elas se unem numa só pessoa, numa só hipóstase. Se usam os dois termos. O termo latino é um concílio ecumênico, né, que vem lá de Tertuliano, lá de Prosopon, persona, mas se usa o termo grego, que pouco a pouco, especialmente com os capadócios, se torna um termo técnico, hipóstase. Então se usa persona e hipóstase, para que não haja dúvida. Latim e grego, as duas grandes línguas, dizendo a mesma coisa. Numa só pessoa, numa só hipóstase, não dividido ou separado em duas pessoas. Aqui aniquila com Nestório. Não está dividido em duas hipóstases, em dois sujeitos, mas um único e o mesmo Filho, unigênito. Porque é só o Filho que se encarnou, o unigênito de Deus, aquele que vai ser concebido no seio da Virgem, enquanto homem. É o Verbo, é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo, Deus, Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Como anteriormente nos ensinaram a respeito dele os profetas. Os profetas já profetizaram isso. Jesus Cristo é esse mistério. E o símbolo da fé, o símbolo dos padres, o símbolo de Niceia e Constantinopla, ensinaram essa verdade, o símbolo niceno-constantinopolitano. Então vejam, o ditado é de uma riqueza, ele destrói todos os erros anteriores. Destrói o arianismo, destrói o apolinarismo, destrói, né, o monofisismo, destrói o nestorianismo. Diferentemente de Eutiques e de Dióscoro, que são os monofisistas, o concílio sublinha o fato de que Jesus é constituído por duas naturezas. Se usa o termo grego ek δύο physesin. Ele é formado a partir de duas naturezas. Né? Então já era a fórmula, a preparação para essa fórmula está lá no acordo assinado por alexandrinos e antioquenos, feito por Teodoreto de Ciro, como nós já explicamos para vocês. Por isso, já que ele tem duas naturezas, eles pegam aquele termo homoousios, que é usado no credo niceno, para dizer que o verbo tem a mesma natureza do Pai, e usa para dizer o verbo que se encarnou, enquanto Deus tem a mesma natureza do Pai, consubstancial, homoousios topatri ao Pai, mas se acrescenta que ele é homoousios também em relação aos homens. Ele tem a mesma natureza dos homens, de todos nós, exceto o pecado, claro. Porque o pecado não faz parte da nossa natureza original. O pecado é uma ferida na nossa natureza. Então se bate. A humanidade não é absorvida pela divindade.
A divindade, a humanidade não se dilui na divindade pelo ditado do Concílio de Calcedônia. Não há mistura, não há confusão, não há mudança entre as duas naturezas. Desse modo se preserva tanto a posição antioquena quanto a posição alexandrina. É brilhante. A posição antioquena, que insiste em defender a humanidade, o anthropos tem que defender a humanidade, e o concílio defende, mas também se acaba com aquela visão alexandrina que muitas vezes quer chamar a humanidade só de sarx e coloca ela, parece que quase que de tal modo submissa que quase diluída, tomada pelo divino. Lembra de Ário de Apolinário? Logos toma o lugar da alma, Ário, ou toma o lugar da alma racional, Apolinário, certo? Ou como no monofisismo, a natureza humana é diluída na divina. Então se defende a natureza humana e a natureza divina, e se mantém assim um equilíbrio que corresponde ao que tem de principal nas duas escolas. Vejam bem o esquema que colocamos no quadro. Os três grandes pontos de dificuldade ao longo da história foram a divindade, em azul, a humanidade e a união. Como aconteceu essa união? Ário, do lado esquerdo, ele nega o quê? A divindade. Apolinário, do lado direito do visor, nega a humanidade, porque nega o quê? Nega a alma e depois a alma racional, na segunda fase do seu pensamento, a alma racional de Jesus. Mas lembremos que Ário também acaba negando a humanidade, porque para ele o Logos, que é criado, que não é Deus como Deus, o Logos faz o papel da alma em Jesus. Então ele nega a integralidade, a inteireza da alma, da humanidade de Jesus. Eu coloquei Ário também entre parênteses, negando a humanidade. Quanto à união, Nestório cai no problema. Ele defende que Jesus é Deus e Jesus é homem, mas não sabe explicar essa união. Ele erra porque ele tenta colocar no nível da vontade, da moral, essa união. Não ontológica, não na pessoa. A fórmula de Teodoreto de Ciro vem nessa direção, tentar explicar como divindade e humanidade se encaixam na pessoa. E o monofisismo também, no fundo, ele vai negar tudo. Ele acaba, com todas as boas intenções, negando a divindade na medida em que ele fala de uma divindade que vai acolher, se misturar com o humano. O humano vai ficar misturado na divindade. Então ele nega, vamos dizer, não que Jesus seja Deus, mas ele nega a perfeita divindade de Jesus. Ele nega a perfeita humanidade de Jesus, porque a humanidade de Jesus ficaria diluída na divindade. Então haveria uma mistura, uma confusão. E ele nega também essa união. Ele nega, não, melhor dizendo, ele não sabe explicar, como na história, essa união. Ele erra ao falar de uma união que seria semelhante ou análoga à do mel se diluindo na água do mar. Então, quer dizer, o monofisismo, ele acaba errando em todos os pontos. Tá certo? Dando continuidade, estamos falando de Calcedônia. E é muito importante que fique claro que a grande luta em Calcedônia, o grande ponto da doutrina de Calcedônia, é que se distingue de um modo muito evidente, de um lado, a categoria, o conceito de pessoa, e do outro, o conceito de natureza. Ou seja, em Jesus nós temos uma pessoa, duas naturezas, e a partir de Calcedônia esse conceito de natureza é entendida na cristologia dessa forma. Essa realidade concreta, a divindade concreta de Jesus, a humanidade concreta de Jesus. Não apenas uma substância abstrata, a humanidade, a divindade, mas a natureza
duas naturezas, a natureza concreta de Jesus, o Logos, segunda pessoa da Trindade, a natureza concreta de Jesus Cristo, natureza corpo e alma, que foi assumida no ventre de Nossa Senhora, certo? Por obra do Espírito Santo. Então essa distinção é muito importante. Esse termo, uma só pessoa, lembremos, o concílio fala persona hipóstase, o termo latino e o termo grego, que vem de Tertuliano latino, e um termo grego que vai se fixar na teologia trinitária como sinônimo de pessoa hipóstase com os padres capadócios. E nós temos o termo natureza, que permitia tinha diversos significados. Vimos que Cirilo usa de um modo, Eutiques o entende de outro, mas a partir de agora nós temos um significado teológico, essa realidade concreta vamos dizer, da substância divina, da substância humana, na sua concretude, digamos, na pessoa encarnada do Verbo. Então nós temos uma natureza divina e uma natureza humana. Porém, essa doutrina de Calcedônia, que é uma marca da doutrina católica, ou seja, a cristologia católica deve ser calcedoniana. Tem gente que usa o termo calcedoniano para dizer uma cristologia ultrapassada, uma cristologia antiga, mas na verdade o termo calcedoniano é um elogio para uma cristologia. Significa cristologia católica correta, ortodoxa, tá certo? A tal ponto é assim que um autor chamado Jean Galot, um teólogo que ficou muito conhecido durante o pontificado do Papa João Paulo II, que escreveu algumas catequeses mariológicas para o Papa João Paulo II, que deu aula, jesuíta na Gregoriana, e que escreveu sobre Mariologia, Cristologia, Sacramento da Ordem, vários âmbitos da teologia sistemática. Jean Galot chegou a escrever um livro sobre cristologia contemporânea, chamando as cristologias, vamos dizer, problemáticas da atualidade, com esse título: Cristologias não calcedonianas. São as cristologias que se desviaram de Calcedônia e daí elas se desviaram da catolicidade. Elas tendem a ter limites e até limites perigosos que poderiam, em alguns casos, ser chamados de heresias. Certo? As cristologias não calcedonianas. Existem algumas objeções, porém, justamente dessas cristologias não calcedonianas de hoje. A gente sabe que os teólogos hoje questionam muito o magistério. Parece que está na moda questionar o magistério, já faz algum tempo isso. E que nós vamos ter que abordar seguindo a apostila do professor Manfred Hauck. Primeira objeção, ela teria como cabeça o famoso jesuíta holandês Piet Schoenberg. Schoenberg, ele vai dizer que o Concílio de Calcedônia obscurece a humanidade de Jesus. Ao dizer que tem uma só pessoa, que é a divina, e duas naturezas, ele deixa a balança pendendo para o divino e enfraquece a natureza humana. E ao querer defender a natureza humana, ele, como outros, ele acaba caindo no nestorianismo. Mas ele é tendencialmente nestoriano, vejam bem. Mesmo erro de Nestório. Nestório vai contra o pensamento de Apolinário, ele quer defender a total humanidade de Jesus, e ao defender a humanidade de Jesus como o Schoenberg, ele acaba criando uma cristologia problemática, especialmente na junção entre o divino e o humano. Então Schoenberg ele tenta defender uma perfeita antropologia de Jesus. Jesus seria um homem como nós, com toda a sua evolução intelectual, que não sabia exatamente quem ele era no início, que vai aprendendo na sua infância, na sua adolescência,
que vai descobrir paulatinamente quem ele é e qual é a sua missão. Ele não sabe desde o início isso. E a gente vê alguns filmes que vão nessa direção. Até que, num determinado momento, Deus revela a ele a identidade dele e qual a missão dele, né? Ele que viveu na ignorância. E o problema é que Schoenberg ele tem que tentar explicar, mas então Jesus é só homem? Não é só homem, senão eu não sou católico. Jesus também é Deus. E como é que eu explico isso? Então, para ele, o Logos vive em Jesus, mas não se mete. Fica lá numa presença silenciosa até um determinado momento da vida de Jesus. Então tem uma presença do Logos dentro do homem Jesus. Mas no fundo tem o Logos e tem o homem Jesus. O Logos vive no homem de Jesus, como a gente viu. Essa é uma solução que já aparece lá em Ário, já aparece em Apolinário. E que é muito complicada. Muito longe da verdade. Então vejam que Schoenberg ele tenta valorizar, tem boa intenção, a humanidade, mas acaba criando um pensamento que tende à heresia, né? Grillmeyer, e a gente falou de Grillmeyer para vocês numa colocação que fizemos no WhatsApp, espero que você retome isso, você tem na sua apostila, pode fazer a busca aí no nosso grupo de estudo de Cristologia no WhatsApp. Grillmeyer, um alemão, foi cardeal e ele acaba sendo um dos maiores especialistas na Cristologia dos padres, né? E Grillmeyer recorda, não é verdade o pensamento de Schoenberg, e não é atento à verdade. Na verdade, o texto de Calcedônia defende a perfeita humanidade de Jesus, não se diminui a humanidade. Contra o monofisismo se defende a perfeição da humanidade de Jesus. Ele é, inclusive, consubstancial a todos nós. A única diferença é que Jesus Cristo não tem pecado. Então, na verdade, Calcedônia ela não diminui a humanidade de Jesus, mas, como a gente vê na última linha do texto do professor Hauck, ilumina essa humanidade. Nos ajuda a entender melhor essa humanidade de Jesus. Tá certo? Bem, segunda objeção, a gente já viu algo parecido quando falou do concílio de Nicéia. E você pode voltar lá na sua apostila e pegar isso. Depois do concílio de Nicéia eu falo da objeção. A objeção é que Nicéia teria helenizado a fé cristã, traindo a Bíblia. Eis que essa acusação, que ela é de matriz protestante, volta aqui no caso de Calcedônia. Quem está na frente desse pensamento agora é Hans King. É um suíço católico que dava aula na Alemanha e que pouco a pouco vai se afastando da catolicidade depois do Concílio Vaticano II. Ele vai se basear na linha do Harnack, que é um alemão, né, do início do século XX, e ele vai se basear numa cristologia, vamos dizer assim, mais bíblica e do baixo. Então ele defende que, na verdade, ele busca aquela ideia de um Jesus histórico, e aí a igreja acabou propondo um Cristo da fé como dogma. Então, para ele, o dogma de Calcedônia se afasta do fundamento bíblico. Mas, queridos irmãos e irmãs, o problema, de novo, é o mesmo. A resposta é a mesma que demos lá. O dogma de Calcedônia não se afasta do termo bíblico, da verdade bíblica. Ele só vai dizer a nossa fé, que tem uma base bíblica, com uma linguagem mais clara, mais exata, que realmente transmita para todos aquilo no qual nós cremos. E esse é um dos grandes desafios da teologia, da cristologia. Ser capaz de dizer a nossa fé de um modo claro. E vão ser usados termos gregos, que não estão na Bíblia, hipóstase, physis. Mas esses termos estão a serviço de uma verdade que é bíblica. O verbo se fez carne. Carne para os judeus não é só o corpo, sarx.
o esquema alexandrino, mas é a inteira humanidade. Então o verbo se fez homem. Não tem duas pessoas em Jesus, só tem o verbo que se fez homem. Não foi um homem que foi assumido pelo verbo, dois sujeitos. Mas o verbo, a pessoa do verbo se fez homem. Pois bem, então contra essa objeção de Hans Küng, devemos lembrar que os padres da igreja, eles não estavam fazendo filosofia, não era um congresso filosófico, os concílios. Mas eles precisavam dizer a fé dos apóstolos, a fé cristã, de um modo universal, de um modo inequívoco, de um modo que não desse tanta possibilidade ao erro. Por isso eles usam termos, daí o grande desafio, porque eles têm que pensar em latim e grego, as duas grandes línguas. Então eles usam termos do latim e do grego, de um ambiente cultural diferente do bíblico, mas que é o ambiente cultural dos cristãos ali do Mediterrâneo, do norte da África, da Espanha, da Itália, né, da atual Turquia, né, Constantinopla, etc. Então eles precisam usar termos que sejam precisos. E eles pegam termos de um vocabulário comum, termos como a gente viu physis, como a gente viu usia, que tem hipóstase, que tem significados diferentes no uso comum do termo, e eles precisam pouco a pouco ir usando esses termos com um significado preciso, claro, teológico, que corresponde à fé bíblica, que corresponde à fé dos apóstolos, tá certo? Então não bate com aquilo que se quer acusar o concílio de Calcedônia, que ele tentou helenizar a fé. Ele não tentou helenizar a fé. Ele diz a fé bíblica com uma linguagem universal, e por isso ele colhe elementos da cultura, da filosofia, do pensamento helênico. Mas não é helenizar a fé isso, tá bom? É uma enculturação isso. E aí, bom, a grande distinção, por um lado tem pessoa, hipóstase. A pessoa indica o quis, quem é Jesus. Pessoa é quem. Em Jesus só tem um quem. E a natureza indicaria o quid, o que é Jesus. Então Jesus é Deus, Jesus é homem. Ele tem duas naturezas, dos quid. Então a natureza seria o que é Jesus, enquanto a pessoa hipóstase seria quem é Jesus. Um quem e dois o que. Né? Teríamos um quem, porque só tem uma pessoa, e dois o que, porque essa pessoa é Deus e homem. Tá ok? Tá ok? Terceira objeção é aquela que diz que falta no concílio de Calcedônia a dimensão dinâmica funcional. Aqui, bom, para você entender, é como se a cristologia contemporânea hoje critica a Calcedônia, porque em Calcedônia se faz cristologia e não se faz soteriologia. Calcedônia está falando quem é Cristo, mas não diz tanto o que fez Cristo. O dinamismo. Cristo se encarnou, ele é Deus e homem para quê? Né? Qual foi a razão de ser da sua encarnação? Por que ele é tudo isso que Calcedônia diz? Para que ele é tudo isso? Então, no fundo, é essa objeção que tem por detrás. A objeção de que Calcedônia, isso é a crítica da teologia contemporânea, separa a cristologia da soteriologia. Um problema, porque na verdade é você exigir dos padres da igreja uma distinção que não existia na época. Os padres da igreja não distinguem cristologia e soteriologia. Eles falam do Cristo que é Salvador. Eles falam do Cristo que nos salvou na cruz e na ressurreição. Então é uma acusação injusta, é uma acusação, no fundo, diacrônica, completamente de outro tempo,
que quer julgar a patrística, o período patrístico com os olhos de hoje. Então ela é injusta, essa acusação. É verdade, o concílio de Calcedônia está mais preocupado com aquilo que nós chamamos hoje cristologia pura, o ser de Jesus, não tanto com o que Jesus fez. Porque ninguém colocava em questão se Jesus tinha sido crucificado, se Jesus tinha ressuscitado ou não. Os evangelhos eram vistos com fé. Ao contrário de hoje, depois daquilo que nós vimos dessa teologia protestante liberal, bíblica, que tenta acabar, desmitizar os evangelhos e acaba criando uma crise de fé no cristianismo, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente está fazendo acusações graves aqui. Porque, no fundo, se está fazendo uma acusação a partir de uma sensibilidade teológica de quase 1.600 anos depois. Onde existe essa distinção entre dois tratados, que é uma distinção que não é absoluta, cristologia e soteriologia, tanto que em várias faculdades não há o tratado de soteriologia. Soteriologia é vista dentro da cristologia, tá? E aqui tem um grande problema, porque esses autores contemporâneos, normalmente eles nem conhecem bem os padres da igreja, nas acusações que eles fazem diacrônicas, e nem conhecem bem a teologia medieval. Porque se conhecessem um pouquinho melhor a teologia medieval, eles conheceriam um princípio que é o agere sequitur esse. Ou seja, eu não posso esquecer que o agir, ele deriva, ele é um transbordar do ser. Jesus não poderia nos salvar se ele não fosse quem ele é. Por isso a cristologia, ela é a base da soteriologia. A soteriologia não é a base da cristologia, ao contrário. Cristo pode nos salvar porque ele é Deus e homem. A cristologia é a base da soteriologia. E Calcedônia está trabalhando a base, a ontologia de Cristo, para dar o fundamento a todo o discurso soteriológico. O agir deriva do ser. O agir salvífico, a soteriologia, vai ser uma consequência, vai derivar do ser Deus e homem, e por isso de ter a estrutura necessária para nos salvar. Tá bom? Então é completamente injusta essa objeção. Última objeção é aquela que diz que Calcedônia apresenta uma fórmula abstrata sem importância para a salvação. E aqui peço que você recorde o que nós falamos de Bultmann e seu existencialismo heideggeriano. Bultmann, que é filho do pensamento de Lutero também. Já em Lutero existe essa tendência de um Cristo para nós, de um Cristo para mim. Mais importante do que Cristo em si é o Cristo para mim, é o meu Salvador. Eu aceito Jesus. E o existencialismo heideggeriano vai fortalecer essa ideia em Bultmann. Para Bultmann, mais importante do que se Jesus morreu ou não numa cruz, se ressuscitou ou não, se os ossos estão ou não, né, no sepulcro, se é histórico ou não que os evangelhos dizem, o mais importante é o significado existencial de Cristo para a minha vida. O para mim é o mais importante. E isso é um verdadeiro absurdo, criticar o concílio de Calcedônia a partir dessa visão de um para mim de Lutero e de um existencialismo heideggeriano de Bultmann e filhos, né? O concílio de Calcedônia, você tem a citação aí no Tomus Flavianum, que foi acolhido nas atas do concílio, de Calcedônia, talvez eu tenha falado Vaticano II, mas é de Calcedônia. Ele diz claramente, né, que Jesus Cristo, na sua natureza divina e humana, ele é mediador de Deus e dos homens. O homem Cristo Jesus, por uma parte, pode morrer e por outra não. Ele é aquele que vem trazer o remédio da salvação.
ele é o mediador, ele é a ponte entre Deus e os homens. Então, entenda que não está desprovido de um valor, de uma importância salvífica o texto. Ao dizer que ele é o mediador, toda a graça salvífica passa por ele, e nós só podemos ir a Deus como uma ponte que permite a passagem de mão dupla. Tudo de Deus vem por meio dele, e nós só podemos ir a Deus por meio dele. Essa é a verdade. Sendo Deus e homem, Cristo é essa ponte pelo qual circulam os bens de Deus para os homens e pelos quais os homens podem ir a Deus. Porque ele é Deus e homem. Essa ponte tem a força para suportar esse comércio, esse movimento duplo. Ou seja, sendo Deus e homem, Cristo é o mediador que nós precisamos. Ele nos traz a salvação e nos permite percorrer o caminho da divinização, o caminho para o céu, o caminho para a eternidade. Por isso, Calcedônia, aqui vamos concluir, é o farol que dá as linhas para toda a cristologia sucessiva. Não podemos nos afastar de Calcedônia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como epílogo da nossa aula, eu peço que vocês leiam o manual do Padre François Costa, Jesus Cristo, o único Salvador, e as páginas que a gente escolheu, da página 104 até a página 109, e vejam a defesa que Jean Danielou faz do Concílio de Calcedônia contra grandes pensadores como Karl Rahner e etc. Então Jean Danielou, ele mostra justamente como o Concílio de Calcedônia, ao defender o ser de Cristo, ele está colocando as bases da soteriologia, do dinamismo da cristologia. Cristo, entendam, Cristo, ele só pode ser compreendido, é assim que os evangelhos nos mostram, se eu percorro a sua história, o seu nascimento, a sua infância, a sua vida pública, a sua paixão, os milagres que ele fez, as curas, os discursos que ele fez, gestos, palavras e gestos, a sua ressurreição, as suas aparições ressuscitado, a subida ao céu e etc. Então isso é uma cristologia narrativa. Uma cristologia onde cada momento da vida do Cristo revela algo acerca do Cristo. Isso é uma cristologia narrativa. Isso na Idade Média, os discípulos de Santo Tomás de Aquino, Francisco Soares, vai ser um nome importante nesse aspecto, lá no século XVI, eles vão chamar isso de mistérios da vida do Cristo. São os mistérios da vida do Cristo. Tá bom? Então, existe o Catecismo da Igreja, por exemplo, quando fala de Jesus Cristo, ele vai seguir também em parte essa linha. Ele fala do mistério do ser do Cristo, mas ele vai seguir em parte essa linha de uma cristologia narrativa, os mistérios da vida do Cristo. Algo que a gente encontra também na cristologia do Bento XVI. Os 3 volumes Jesus de Nazaré, eles também vão apresentar Jesus seguindo os mistérios da vida do Cristo. Tá bom? Então isso, a partir de Santo Tomás, os discípulos dele vão dar esse nome. Santo Tomás já segue essa linha, mas não dá esse nome exato. Tá bom? E aí o Jean Danielou, ele vai defender justamente o Concílio de Calcedônia, dizendo que se a gente não tiver essa ontologia como base, a gente não tem como desenvolver e entender o dinamismo da vida do Cristo e o aspecto soteriológico da sua missão. Então, para ele, sim, a cristologia de Calcedônia não se contrapõe a uma cristologia mais dinâmica, baseada nos mistérios da vida do Cristo. Uma cristologia de tipo narrativa, soteriológica. Mas ela é base, ela é fundamento
que é como uma catapulta, prepara tudo para que a gente possa fazer isso. Lembrando que o texto fala da mediação, porque como Deus e homem, Jesus Cristo pode ser o verdadeiro mediador. Podem passar os benefícios divinos, as graças divinas por meio dele, a graça, a salvação para o homem, e por meio dele também o homem vai até Deus. O homem pode orar, o homem pode glorificar a Deus, o homem pode ser divinizado. Deus abençoe. Agora sim terminamos. Leiam Jean Danielou através do padre François Costa, cuja tese doutoral foi sobre o Jean Danielou. Que a Virgem nos abençoe a todos.